Olá, meus amigos, minhas amigas do Expresso Conservador, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos falar hoje sobre a indicação do filme de Dilma, Democracia em Vertigem para o Oscar de melhor documentário. Parece piada, mas não é. Realmente a Academia indicou o filme de Dilma, sobre o impeachment de Dilma, para o Oscar. É uma coisa que seria cômica se não fosse trágica, né? Nós vemos o nível que chega a estupidez, a burrice do ser humano. Porque dizer que foi um golpe, que se mobilizaram para arrancar ela do poder, que a democracia estava em perigo, que a democracia ainda está em perigo por conta de uma onda conservadora que está tomando o mundo, uma onda conservadora que está se apoderando dos países e etc. Tudo isso dito na entrevista da cineasta Petra Costa, que é quem assina aí o filme. Vocês vejam que não é preciso ser nenhum expert no assunto para entender o que ocorre. E agora vamos falar bem sério. Você pega as notícias, as chamadas das notícias dos jornais, todas elas dizendo filme de Dilma é indicado ao Oscar, é um filme corajoso, é um filme sempre com ótimos predicados ao filme. Pois bem, conta uma história fantasiosa que a esquerda quer vender como verdade, como eles fizeram na época do regime militar. Para quem era da época do regime militar, quem se lembra, vocês vão lembrar que não era nada disso do que a esquerda vende hoje. Havia sim prisões, haviam proibições, mas não como a esquerda fala, que eram perseguidos. Afinal, em 21 anos de regime militar no Brasil, segundo eles, desapareceram 450 pessoas e eles condenam o regime militar por conta desses sumiços, que uns dizem que foram os militares, outros dizem que não. Não vou entrar no mérito da questão, vamos entrar no mérito dos números. Você tem, por exemplo, em Cuba, que é defendido pelos esquerdistas aí com ferro e fogo, você tem mais de 70 mil mortos desde a revolução, dessa revolução socialista que tomou o poder em Cuba. Você tem cerca de 70 mil mortos. Se você for contar as pessoas que tentam fugir e morrem no meio do mar, nessa travessia para os Estados Unidos, fugindo do paraíso para o inferno, porque segundo eles, Cuba é o paraíso. E o capitalismo é um inferno que eles estão indo lá nos Estados Unidos. Então você vai contabilizar aí mais de 100 mil pessoas fácil. Não vai ser difícil contabilizar. E eles não dizem que é uma ditadura, dizem que é um regime democrático, que é um regime do povo. Você vê pessoas sendo assassinadas na Venezuela. Você vê pessoas sendo assassinadas na Coreia do Norte, mas você não vê eles falando nada sobre. Você vê eles dizendo que são regimes democráticos que estão sofrendo golpes. Eles invertem totalmente o jogo, vendem uma realidade que não existe, e a imprensa tem culpa nisso, porque a imprensa participa, a imprensa divulga e a imprensa ajuda com fake news. Então a imprensa tem sim parte dessa culpa. Vocês podem notar que a esquerda mundial se mobiliza em todos esses movimentos que eles criam, essas realidades paralelas, essas mentiras que eles tentam contar para se tornar verdade. Porque eles seguem a cartilha de Goebbels. Conte uma mentira mais de 1000 vezes e ela vai se tornar uma verdade. Então eles ficam repetindo, batendo nessa mesma tecla de que são perseguidos, de que a direita está tomando poder à força, de que há um jogo sujo para condenar Lula, que houve um jogo sujo para tirar Dilma do poder e etc. Quando nós que vivemos aqui no Brasil sabemos que não é isso que eles estão vendendo que aconteceu, que é uma verdadeira mentira o que eles estão contando. Estava analisando
as notícias, o que anda acontecendo no mundo, e vi, uma me chamou bem a atenção. A Greta Thunberg, uma coisa assim. A menina chata lá. Ela pediu para boicotarem Roger Federer, e para pressionar ele, porque ele é patrocinado por um banco que financia empresas que extraem petróleo, gás, combustíveis fósseis no geral. Então ela pede para que se boicote o Roger Federer, que é considerado por muitos, aí, pela maioria, o maior tenista de todos os tempos, o Pelé do tênis. Porque ele tem um patrocínio. Ela não leva em consideração que ele mantém uma instituição que cuida de milhares de crianças, por exemplo. Ela não leva em consideração que ele tem uma vida, que ele tem família. Simplesmente pede que boicotem ele. Apoiada por vários setores da esquerda aí. Então vocês vejam que eles se unem nessas notícias fantasiosas. Um banco que financia empresas que exploram combustível fóssil. Essas empresas geram empregos, muitos empregos, e empregos bem remunerados. Essas empresas são responsáveis pelo fornecimento de energia, porque nós precisamos da energia dos combustíveis fósseis, porque não temos ainda matrizes alternativas capazes de suprir a energia que o mundo demanda. Então, são empresas boas, empresas que geram empregos, empresas que acabam por manter a sociedade, e ela pede boicotes. Aí eu me pergunto, quem vai dar emprego se essas empresas pararem de explorar os combustíveis fósseis? Quem vai dar emprego para as pessoas que dependem delas? Quem vai dar emprego para aquele caminhoneiro que dirige o caminhão para levar petróleo, para levar gasolina, para levar gás? Quem vai dar emprego para os marinheiros que transportam os mesmos produtos por navio? Quem vai dar emprego para os trabalhadores que trabalham nas refinarias, nas distribuidoras, nos postos de gasolina, por exemplo? Quem vai empregá-los? Ela não coloca em nenhum momento a mão na consciência de ver, olha, vamos mudar a matriz energética, mas vamos fazer de maneira responsável? Vamos. Ou seja, vamos criar primeiro alternativas para depois acabar com isso aqui. Mas não, ela quer porque quer que acabe, porque é uma menina mimada, retardada, financiada por um velho asqueroso, progressista nojento, que querem e têm essa sede de poder, essa sede de querer dominar o mundo. Então é uma coisa que você repara pelas notícias, você repara no dia a dia. Se você prestar um pouquinho de atenção, você vai ver como eles se unem através dessas histórias fantasiosas que eles contam. Esse prêmio, essa indicação, que já é um prêmio para esse filme, porque há anos um filme brasileiro não era indicado, e etc, serve para o quê? Para disseminar uma mentira que eles vêm contando no filme. Ou seja, que foi um golpe, que a democracia no Brasil corre risco, que a eleição de Bolsonaro é mais um golpe na democracia, que ele é autoritário, e etc. Vendem essa narrativa, vendem esse engodo. E muitas, eu não digo os líderes mundiais, porque eles sabem o que acontece, mas eu digo as pessoas, população no geral, que veem esse tipo de coisa, que não conhecem a fundo a política brasileira, que não sabem das coisas que ocorreram aqui, vão dizer o quê? Olha, o Brasil não é uma democracia, olha, o presidente do Brasil, ele é um tirano, olha, ele é autoritário, olha, ele quer implantar uma ditadura no Brasil. Quando na verdade ele tem jogado o jogo democrático sem qualquer risco à democracia, sem representar qualquer risco
ao modo de governo estabelecido. Não tem a menor chance, a menor ideia de que Bolsonaro vai dar um golpe, que vai fechar o Congresso, que vai fechar o STF, apesar de ser a vontade de muitos aqui do Brasil. Porque temos um Congresso que tenta montar um governo paralelo, afrontando todas as tomadas de decisão do Executivo. Temos um STF totalmente aparelhado, que tenta barrar o crescimento do Brasil, que tenta barrar a Operação Lava Jato, que botou já mais de 100 pessoas na cadeia, corruptos, recuperou bilhões de reais. Então é uma coisa que, uma narrativa que eles estão vendendo que não tem precedente, não é palpável. É uma realidade paralela que eles estão contando para tentar torná-la uma verdade. Quem conhece um pouquinho da política brasileira, que conhece um pouquinho do que o PT e Lula fizeram, sabe que é mentira. Mas eles conseguem vender através da mídia e através da imprensa, que ajuda, não só aqui no Brasil como no mundo, ajuda esse tipo de narrativa progressista, porque eles de progresso não tem nada, eles querem regredir o mundo. Eles vendem essa narrativa e a imprensa tem grande parcela de culpa nisso. Cabe a nós, pessoas independentes, pessoas de bem, estarmos vindo aqui gravando vídeos mostrando a realidade. Por isso que eu sempre digo, e vejo meu irmão também diz a mesma coisa, meu pai diz a mesma coisa, outros youtubers dizem a mesma coisa. Façam seu canal, entrem no YouTube aqui, faça o canal, divulgue seus vídeos, fale o que você pensa, denuncie, porque eles têm que saber que nós existimos e que estamos vendo, tá certo? Então vamos ajudar a construir um mundo que realmente tenha progresso, que realmente vale a pena para os nossos filhos, tá certo? Um grande abraço aí e que Deus abençoe.